muito importante você checar se tem ou não uma obstrução. Caso tenha uma obstrução, o que é que está causando essa obstrução? Estou lhe respondendo, não sei. Pode ser líquido, um paciente que vomitou e tem muita secreção na via aérea. Pode ser sangue, pode ser alguma obstrução mecânica por algum dente que caiu e esse paciente não está respirando por causa disso. E o mais comum, que é quando após um acidente o paciente ele desmaia, tem um rebaixamento do nível de consciência e a partir de então a língua ele perde o controle e a língua acaba caindo posteriormente, obstruindo essa via aérea. Além disso, na letra A, vamos ter também a estabilização da cervical. Estabilizar a cervical não é sinônimo de colar cervical. São duas coisas diferentes. A partir do momento que você aborda o paciente, você vai colocar a sua mão uma do lado da outra da cabeça para fixar. Enquanto você conversa com esse paciente, você avalia o pescoço e avalia o restante, essa cervical está estabilizada pela sua mão. A partir do momento que vai transportar, você coloca o colar cervical e faz o transporte, tá certo? Nem toda paciente vai precisar de um colar cervical, mas até você perceber se ele precisa ou não, essa cervical deve estar estabilizada. Além disso, como desobstruir essa via aérea? Primeiro você vai conversar com o paciente. Senhor, como é seu nome? Se ele te responde, você já sabe que a via aérea está pérvia. Porque se ele não conseguisse falar, estaria obstruída. Consegue falar, então está tendo fluxo de ar. Então, ele comunica, via aérea pérvia. Se ele não comunica, você começa a procurar algumas causas do que pode estar obstruindo essa via aérea. Como eu falei, você pode verificar o que é que tem nessa via aérea, fazer um exame detalhado, procura sinais de alguma causa e inicia as manobras. Quais são essas manobras? Nós temos a chin lift, no qual vai haver uma elevação do mento, justamente para tentar anteriorizar essa língua, para que ela não permaneça obstruindo posteriormente, ou a jaw thrust, que é uma subluxação da mandíbula, no qual você anterioriza toda a mandíbula e assim permite um fluxo de ar. Essas são manobras que precisam da manutenção da equipe sempre, mas nem sempre é possível que tenha alguém da equipe mantendo aquela via aérea aberta com a manobra manual. Então, a partir disso, se o paciente ainda assim não acorda, não mantém a via aérea pérvia, você passa para a próxima, que seria a manutenção dessa via aérea. A partir de cânulas orofaríngeas, aqui como temos na imagem, ou de cânulas nasofaríngeas. Quando usar uma, quando usar a outra? Normalmente, vamos utilizar a cânula orofaríngea. Só que em alguns casos, o paciente, ele ainda tem a tosse preservada ou reflexo de vômito preservado. E nesse caso, essa cânula orofaríngea vai ser muito desconfortante. E ainda tem o risco do paciente vomitar com o uso dela. Então, nesses casos, você usa a nasofaríngea. No entanto, tem as contraindicações da nasofaríngea. Por exemplo, se o paciente tem sinal de fratura de base de crânio, não pode passar a nasofaríngea, devido ao risco de que ela vá justamente para dentro do crânio. Se o paciente tem menos de 12 anos, também não é indicado, tá certo? A partir disso, você verifica se o paciente ele recupera ou não. Caso ele não recupere a sua ventilação e ainda assim permaneça hipoxêmico, mesmo com o uso de oxigênio, você vai avaliar uma via aérea definitiva, que pode ser nasotraqueal, orotraqueal, cirúrgica, e até mesmo quando tem uma obstrução mais alta, nem a intubação orotraqueal vai funcionar, sendo necessário uma cricopunção temporária até se estabeleça uma via aérea. Aqui nós temos a intubação. Tem 3 indicativos que são a base para você prever a necessidade de indicação desse paciente. Se o paciente está hipoxêmico, uma hipóxia, é um indicativo. Se o paciente ele tem um prognóstico ruim e você
prever que ele vai piorar e que no futuro ele vai precisar de uma intubação e que a sua intervenção agora não vai ter tempo suficiente para prever a melhora dele. Então, você intuba até que ele melhore e assim depois você retira o tubo. E a terceira é caso o paciente não consiga proteger essa via aérea. Por exemplo, um paciente que está com rebaixamento do nível de consciência, às vezes ele perde o reflexo de tosse, qualquer líquido que passar pode ir para a via aérea, então você tem que proteger, justamente porque se esse paciente broncoaspirar, pode ser muito pior, pode desenvolver uma pneumonia broncoaspirativa e debilitar ainda mais o quadro. Quais sinais de hipoxemia podemos ter nesse paciente? Esses sinais podem estar relacionados tanto à letra A do ABCDE, que é a via aérea, que vamos avaliar, quanto ao B, que é a ventilação, que também temos que avaliar. Sinais de algum esforço respiratório, por exemplo, tiragem intercostal, ou então cianose periférica, lembrando que esse já vai ser um sinal mais tardio. Podemos ter também um paciente agitado, ansioso. O PH-TLS ele traz de forma clara. Se um paciente na cena do trauma está ansioso e agitado até que se prove o contrário, isso é devido a uma hipóxia, tá certo? E a partir do momento que ele mantém a hipóxia e não foi corrigida, ele cursa com uma letargia, um rebaixamento do nível de consciência. Na letra B, nós vamos avaliar o tórax, a ventilação e possíveis lesões que nele estão. Então, podemos ter uma lesão penetrante, bem como uma lesão contusa. Aqui temos uma imagem no qual você bate com um taco em um galão. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! No qual ele é rígido. E a partir do momento que você bate, ele tem a impressão da lesão. No entanto, o corpo humano ele é mais flexível. Não vai haver essa retração, que nem o galão, mas também vai gerar lesão, devido a essa transferência de energia. Na letra B também vamos acompanhar esse paciente com a monitorização através do oxímetro, que vai dar a saturação do paciente, e caso seja necessário, caso o paciente esteja desconfortável, a administração de oxigênio. E como é o exame físico desse B? Vamos fazer uma inspeção do tórax. O paciente pode estar com um tórax instável. Além disso, uma inspeção da jugular e da traqueia. Pode se palpar a traqueia também. No qual você vai ver que uma jugular túrgida, uma traqueia deslocada é sinal de quê? Eu não sei. Pneumotórax hipertensivo. Lembra que isso cai muito na prova. Vamos fazer o exame físico, uma ausculta. Tanto no pneumotórax como no hemotórax, o murmúrio vesicular vai estar reduzido do lado do pulmão afetado. Vamos também fazer palpação, no qual você pode palpar crépitos, que são sugestivos de um enfisema subcutâneo, ou seja, o paciente tem ar nesse subcutâneo dele e possivelmente tem ar também no espaço pleural. Pode haver instabilidades de costelas e pontos doloridos. Percussão, você pode ver um som claro pulmonar, que é o normal, um som timpânico, que te indica possivelmente um pneumotórax ou maciço com hemotórax. Percussão na emergência. Percussão dentro da ambulância. É fácil? Não é. Até porque, olha a posição dessa imagem aqui. Uma percussão ideal, o paciente está sentado. Não é todo paciente que consegue sentar. Por isso que cada dia que passa, o ultrassom tem ganhado mais espaço na emergência e mais espaço no extra-hospitalar também, porque de forma prática você consegue visualizar se o paciente tem ou não um pneumotórax, tem ou não um hemotórax e já intervir. É mais fácil do que percutir o paciente, fazer o ultrassom, tá certo?